Olá, meu nome é Júlia Alves Evangelista, eu estou no 5º período de Letras. O trabalho apresentado agora é uma reflexão de 2 artigos. A BNCC em 3 apontamentos para estagiários na educação infantil, estágio em pesquisa, e os desafios da BNCC em torno do ensino de língua portuguesa na educação. Essa reflexão, ela é para a disciplina de estágio de língua portuguesa. Vamos pensar na UEG como um campo imaturo. Nós não devemos sacrificá-la completamente, porque ela está em andamento, ela tem sim um material ainda imaturo e propostas que talvez ainda não sejam completamente execuíveis. Só que nós precisamos pensar que, de certa forma, é importante seguir de uma certa forma a BNCC, porque ela tem propostas que foram analisadas, propostas que mesmo que sem que sigam de fato um plano pedagógico embasado em artigos científicos, ela teve um julgamento para que fosse assim criada. Então, o desafio do professor hoje é justamente reconhecer essas propostas e incorporá-las no seu ensino e no momento de ensino-aprendizagem. Sim, há muitos desafios. No entanto, é preciso entender essas estruturas da BNCC, pensar como um professor e pensar também no seu aluno. Então, são 3 pilares que nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar no nosso aluno, nós precisamos pensar o que nós temos de conhecimento e o que nós podemos contemplar e contribuir com a BNCC. Por exemplo, a BNCC, ela me propõe talvez uma linha de pesquisa, uma linha de ensino muito rasa. Então eu preciso aprofundar. Se ela me deu um equipamento muito raso, uma informação muito rasa, eu preciso então complementar. Isso deve partir do professor e pensando também nas dificuldades do aluno, pensando também em como eu posso trazer esse aluno junto ao conhecimento, junto ao que eu estou pensando em propor a ele. Na educação infantil, nota-se a ausência da base em se comprometer com os recursos que poderia dispor para que tais propostas de currículo e de prática sejam efetivas nos sistemas de ensino. Então, assim, nesse artigo é muito falado sobre as lacunas da BNCC, é muito falado sobre as deixas da BNCC. Isso é muito grave, porque se essa base nacional comum curricular, ela está propondo desafios, mas que esses desafios sejam fracos, desafios sem teoria, sem embasamento, sem metodologias pedagógicas que estejam fundamentadas em uma corrente teórica positiva, forte e bem estruturada, nós não podemos de fato ter práticas efetivas. Então, é importante que a gente reconheça que a BNCC, sim, ela tem as suas falhas, ela ainda tem metodologias imaturas, mas que é importante, sim, não recriminá-la em total modo e que talvez nós possamos conseguir, a partir da BNCC, levantar uma estrutura melhor. E o estágio em pesquisa é justamente isso. Como eu posso melhorar? O que eu posso fazer nessa trajetória de um professor em formação, percebendo a partir dessas propostas que tem lacunas, o que eu posso fazer para melhorar?
Estamos falando de financiamento e investimento na educação infantil para que tal projeto de fato se efetive visando qualidade na educação. De fato, falar sobre financiamento e investimento talvez seja um assunto um pouco, como eu posso dizer, um assunto complicado, complexo de falar, porque nem os recursos não são disponibilizados como deveriam. Por exemplo, tem estados, tem cidades que têm sim uma educação pública em que há recursos didáticos bons e disponibilizados, mas isso não acontece em todos os lugares. Então, cabe sim ao professor, ao corpo gestor da escola e toda a frente pedagógica pensar e refletir sobre essas questões, que nem sempre dá para seguir nessa corrente de propostas da BNCC, mas é importante sim incorporá-la, pensar a partir dela, como eu posso fazer. Souza 2018 apresenta: o texto é amplo demais, trata-se de referências ocas, sem indicação de bibliografias ou de metodologias. Daí a crítica colocada no início deste artigo. Se, de fato, a base traz indicações de práticas pedagógicas, então, será que a BNCC realmente ela executa, ela tem essa função de desenvolver práticas pedagógicas e um ensino de aprendizagem eficiente? Será mesmo que, se com toda essa falta de estrutura que ela tem para afirmar e concordar com o ensino, será que ela tem essa possibilidade, sendo que ela não tá bem estruturada? A BNCC é uma imposição como fachada de produção democrática e consultiva às escolas e professores de todo o Brasil, algo que outros autores também concordam, como Curry, Reis e Zanardi. Então, assim, essa fachada democrática nós podemos entender pela linha de raciocínio que ela não foi construída por uma linha democrática. Ela não é democratizada, ela não teve uma pesquisa de uma frente pedagógica competente, não teve uma linha pedagógica. Não. Laranjeira 2017 aponta que o documento ameaça a autonomia docente e desqualifica Laranjeira 2017 aponta que o documento ameaça a autonomia docente e desqualifica sua intelectualidade. Isso é muito grave. Por quê? Porque quem está em sala de aula é o professor. E se esse documento tem ameaçado e tem inferido a autonomia docente, isso é uma situação grave. Até porque quem está em sala de aula não é quem construiu essas propostas, e sim quem está em sala de aula, quem está nesse campo de ensino-aprendizagem, são os professores. A retirada das questões de gênero e sexualidade demonstrando a contrariedade ao respeito à diversidade e à pluralidade das orientações sexuais. Então, essa é uma questão muito discutida e complexa. Se você retira essas questões que hoje estão à tona na sociedade, é como se você deixasse de refletir e compreender o que está acontecendo. E o campo da educação, o campo de ensino-aprendizagem, ele reflete em 100% o cotidiano, a realidade e todos os problemas que estão acontecendo no mundo. Então, nós precisamos pensar que o ensino de aprendizagem é uma trajetória para formar cidadãos. E se nós estamos formando cidadãos, nós precisamos inserir nessa compreensão, nesses momentos de reflexão, nesses momentos de ensino-aprendizagem, questões que estão à tona.
Nós não podemos recluir, nós não podemos tirar as possibilidades e as informações desses alunos. A dissimulação de um processo de elaboração da BNCC é falsamente democrático, quando a verdade foi parcial, não contemplando as críticas e os debates que ocorrem em paralelo à sua elaboração. Neste conteúdo, os autores enfatizam as lacunas do documento e, como eu disse no início do vídeo, é muito nítido o que os autores deixam claro nesse artigo, que são as lacunas e o quanto essas lacunas podem prejudicar essa trajetória do professor na escola. Nós precisamos, nesse estágio em pesquisa, reformular práticas pedagógicas que promovem qualidade de ensino-aprendizagem. É basicamente isso. Ser professor, estar na docência, é ter desafios, é pensar em possibilidades de melhorar, de poder reinventar, poder revolucionar e poder, de certa forma, fazer uma proposta melhor. Essas pesquisas, elas são muito eficientes e elas precisam sempre acontecer. Por quê? Porque o ensino, ele está em andamento, ele nunca para, ele nunca fica estagnado. Então, pensar nesse estágio em pesquisa era estar se construindo e pensando sempre a partir das reflexões desse ambiente educacional em melhoras, na verdade, em como eu posso melhorar, em como eu posso executar práticas eficientes de ensino-aprendizagem. O apontamento 1, ele fala sobre a organização junto aos professores, orientadores da universidade e supervisores da escola estagial, de referências que são ocultos no documento da base, para que possam encaminhar seus projetos de intervenção, de observação e regência, que levem em consideração os estudos e a produção de conhecimento sobre a infância da criança e a educação infantil. Então, esse corpo esse corpo que está estruturado entre os professores, os alunos e as estruturas pedagógicas precisam produzir de forma interdisciplinar, com apoio da pedagogia, com apoio de teorias que podem contribuir nessa pesquisa, que podem contribuir para uma docência eficiente. Apontamento 2. O delimitar dos componentes do documento da base, buscando aprofundamentos sobre metodologias, práticas pedagógicas, como concepção de trabalho pedagógico. Bom, esse delimitar dos componentes do documento da base, então é exatamente isso. É essencial que essas propostas estejam vinculadas a metodologias científicas, pedagógicas e estruturas que sejam verossímeis. Isso é muito importante, porque a partir de componentes comprobatórios, nós temos uma proposta bem estruturada. E se essa proposta está bem estruturada, ela é executável, ela é eficiente. Apontamento 3. No relatório de estágio, no estágio parcial ou final, tecer considerações sobre os componentes DAD, SEX e os OAD, a partir dos referenciais construídos no apontamento 1. Bom, considerar a possibilidade dessa produção se tornar comunicação oral em eventos científicos ou outra forma de veicular informativo de pesquisa. Então, esse estágio em pesquisa,
Ele precisa ter um olhar teórico sobre a BNCC, um olhar profissional, de modo que não olhe com um olhar que possa denegrir a imagem completa da BNCC, mas sim com um olhar construtivo e pensando nas possibilidades de que ela poderia melhorar, de que ela poderia se reinventar, reformular e, de certa forma, possibilitar ensinos de aprendizagens que podem ser efetivos e terem êxitos. O estágio em pesquisa, ele respeita e defende a sua independência do campo da didática, mas considera a inter-relação com ela. Ou seja, esse estágio em pesquisa, por mais que ele esteja ele tenha um pouco essa sua independência, ele seja de fato uma pesquisa para um outro olhar, ele ainda tem essa relação com a didática. O estágio em pesquisa embarca e defende a multiplicidade de metodologias e, por isso mesmo, está no âmbito das bases da formação de professores por meio da pesquisa. Quando falamos dessas propostas da BNCC, é possível citar que talvez tenha uma possibilidade de metodologia. E esse estágio em pesquisa, ele incorpora diversas visões que podem contribuir nessa metodologia que vai ser aplicada nas salas de aula. Junto aos supervisores da escola estagial, é importante que esse corpo pense de maneira linear sobre a BNCC e que de fato respeite-a conforme ela é. Por mais que ela não tenha sido estabelecida de uma forma democrática, convém ter respeito e poder compreendê-la. Sem haver abertura, é importante, aqui essa citação é importante, nessa aproximação de proposições, há o risco de as práticas docentes tornarem-se ainda mais limitadas, pois poderão buscar apenas seguir os tópicos contidos no documento, sem haver abertura para a expressão da linguagem regional, amplo desenvolvimento cognitivo do educando e as possibilidades de construção de planejamentos adequados às necessidades locais, a eficácia de leitura em sentido amplo e a produção textual em campos diversos, tendo em vista os multiletramentos globais e locais. Essas questões, elas são muito importantes. Quando nós falamos de compreender as expressões da linguagem regional, é estar contextualizado. Nós precisamos estar contextualizados e entender sobre todas as questões. Não é porque eu sou um doutor, eu sou um médico, ou eu sou uma professora mesmo, eu não vou valorizar a bagagem desses alunos, eu não vou respeitar, eu não vou compreender, eu não vou acatar o que eles trazem de casa. É importante, sim, valorizar os multiletramentos, porque os multiletramentos fazem com que esse aluno esteja pronto para pegar o que ele aprendeu em sala e praticar lá fora. Não adianta ele aprender só teorias, sendo que ele não vai entender como praticar essas teorias fora da sala de aula. Isso que é o mais importante, porque nós estamos formando cidadãos, nós estamos formando pessoas. E essas pessoas, elas não estarão sempre na sala de aula. Isso que é importante, elas vão debater, elas vão estar prontas para estar em um mercado de trabalho, estar em um mercado comercial, seja de fato, os multiletramentos globais, eles podem inserir esses alunos em vários campos sociais. Então, é preciso que esses multiletramentos estejam em eficiência, porque não basta apenas aplicar
teorias. É preciso contextualizar esses alunos. Bom, falando um pouco agora do nosso outro artigo, os desafios da BNCC em torno do ensino de língua portuguesa na educação. Nós precisamos aqui pensar que talvez tenha sido proposto essa corrente como eu posso falar, essa corrente de pensamentos, de estruturas para serem aplicadas com lacunas mesmo, porque no ensino de língua portuguesa nós precisamos valorizar todo um corpo, toda uma discussão, toda uma estrutura, e nós precisamos pensar mais nas propostas de gênero, de texto, de língua, de discurso, leitura, produção e letramentos mesmo. Porque no conjunto das considerações teóricas, tem um espaço pouco reservado para essas questões. E essas questões são fundamentais na área de língua portuguesa. Por quê? Porque compreendendo gêneros, esse aluno vai saber identificar fora da sala de aula o que ele está aprendendo, ele vai entender essa contextualização, ele precisa entender sobre isso, porque muitas vezes é passado, inserido um conteúdo, interagido um conteúdo de forma rápida, de forma que esteja superficial, e que eles não entendam mesmo como compreender no mundo social, no mundo comercial, nesses mundos que nós temos fora da sala de aula, nesse mundo digital também, essas compreensões da língua, de linguagem, de texto, de discurso, de leitura, de letramentos. Tanto é que poucas escolas se engajam para tentar colocar uma aula eficiente de literatura, uma aula eficiente de produção textual. Infelizmente, esses termos são determinados são conceituados marginalmente, de forma que talvez os professores também tenham esse conhecimento prévio que pode não contribuir para essas aulas de língua portuguesa. Então, os professores principalmente precisam estar atentos, muito atentos, porque é ele que vai mediar, ele que vai interagir com o seu aluno, ele que vai estar ali trabalhando seus conteúdos. Como não há esclarecimento acerca do conceito de argumentação que o documento adota, há, por exemplo, flutuação no uso dos termos argumentação, argumentar, argumentos, entre muitos outros. Assim, a tarefa do professor torna-se muito mais árdua, pois terá que sozinho reconhecer as diferenças e ainda encontrar meios para resolver a argumentação na sala de aula desde as séries iniciais do ensino fundamental. Notamos aí quanto é crítica essa observação, esse apontamento da argumentação dentro da BNCC. É uma questão que deveria ser muito bem inserida, porque a argumentação é essa prática de poder desenvolver uma linha de raciocínio perante alguma situação, algum tema. Então é importante dar essa abertura e também possibilitar o conceito de argumentação de forma eficiente. Enfim, pensar na BNCC é, de certa forma, uma vertente de muita complexidade. No entanto, é preciso que haja um elo entre a gestão escolar, as metodologias pedagógicas, as teorias, o professor e
a forma de aplicar tudo isso no aluno. Por mais que a BNCC ela não esteja totalmente de acordo com o pensamento do professor, o pensamento de uma gestão escolar, o pensamento de metodologias pedagógicas. Então é isso, realizado o trabalho.